Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Ainda falando de Libertadores, sim, porque esse campeonato, essa história, o contexto de tudo vai ficar marcado nas memórias de nós, torcedores do Bahia, pelo menos na minha. Se até o Apolo, gente, o cachorrinho Apolo, ficou irritado. Tem a tutora, né, a mãe do Apolo, gravou um vídeo em que, na hora do jogo, ele bate a patinha na ração, derrama a ração toda no chão, meio que parecendo que estava estressado, com raiva. Imagine a gente, né? Mas eu trouxe um vídeo aqui para a gente avaliar como foi o desempenho do Bahia no jogo e as mudanças que o Rogério Ceni fez. É uma continuação daquele vídeo do ESPN, e eu achei super interessante, não quis botar no outro vídeo para não ficar muito longo, muito extenso, e aí trouxe nesse agora para a gente acompanhar. Bora ver. Antes de eu trazer o vídeo, eu vim pedir, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, tá bom? Super importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e ajudar o nosso canal a crescer e a gente trazer mais vídeos como esses, né? Mais uma resenha, vamos falar assim, e falar do Bahia. Então vai aí, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas, deixe seu like, ativa o sininho para receber a notificação de que tem vídeo novo, deixe seu comentário e bora lá. Sem mais delongas, bora ao que interessa. Obrigado, dona Camila. E você sabe que ela é gaúcha, né? Conhece bem o vento mas minônico. Ela não tá muito feliz hoje, não. Gaúcha, mas Muda de assunto. Aí, ó, a história se repete. A gente acabou não entrando com os números do jogo, dona Camila, mas tudo bem. Depois a gente mostra. Vamos falar do Bahia agora, então. Eliminação do Bahia em 1960. Isso é o Bahia na Libertadores. 64 caiu na fase preliminar. Em 89, o campeão brasileiro, né, de 88, caiu nas quartas de final. E agora fica na fase de grupos, vai para a Sul-Americana. 89 não caiu pro Inter, não? Caiu pro Inter. Caiu pro Inter. 88 ganha do Inter, né? E 89 caiu pro brasileiro. O Inter e Bahia tem uma história na Série B. Na Série B, não, na Libertadores. O time do Bobô, né? Uhum. A elegância sutil de Bobô. Sim. E aí os números do jogo, 64% de posse de bola do Bahia. Que coisa, né? Olha aí, sempre, esses números justificam o jogo. Olha o arame liso aí que o torcedor fala. Esses números justificam muito bem o jogo. O Inter não precisou ter posse para ser muito melhor. E dava a impressão até que o Inter tinha mais posse porque estava toda hora recuperando essa bola. Exato, é engraçado. O Inter gosta de fazer, né, Celso? O Inter gosta de agredir. O Inter não gosta tanto de ter a bola. O Inter gosta de agredir e acelerar. E o Bahia gosta. O Bahia e suas posses de bola que não dá em nada. Cara, eu queria entender como é que o time tem tanta posse de bola, não sabe finalizar, perde tanta finalização, é o famoso arame liso. Nesse jogo, nem arame liso foi. É difícil. De ter a posse, né? O último número para mim é... Mas foi, alto. Recuperadas no ataque, o Inter recuperou 14 e o Bahia 6. Esse é o dado. E foi isso que definiu o jogo. Veações na área rival, 15-15. Mas o que definiu o jogo foi justamente isso, a capacidade do Inter impressionar e recuperar e a incapacidade do Bahia de ter toda essa posse e não conseguir não gerar absolutamente nada. Porque a gente lembra, teve o gol e no momento que o Inter baixou e além do gol, o Jean Lucas. Vamos lá? O Bahia é um time que perde muitos gols e acho que ele é torcedor do Bahia, do esquadrão, porque ele diz aqui, ô time desgraçado para perder gols. Desgraça. Mas hoje nem perdeu tanto gol, né, Ivana, hoje? Hoje não, mas normalmente sim, né? Mas perdeu, vamos dar uma olhada? Aquele gol, exato, vamos, por favor, dona Camila. Porque a média das chances criadas e perdidas do Bahia normalmente é superior ao que foi hoje, entendeu? Mas não significa que não perdeu. Olha o contra-ataque. Mas é justamente aí. Vai, Cauli! Chance de ouro, né, gente? Esse é o lance da... E num momento que o Bahia não estava tendo oportunidades. Aí teve uma oportunidade como essa com o Jean Lucas, que normalmente aproveita, né? Porque ele não é um jogador de estar o tempo todo na área, sabe? 2 gols contra o Inter, o Jean Lucas Libertadores. Não, ele da Barra? Ele tem 3 gols. Tem 3 gols. Eu não gosto muito desse apelido, não, viu? Não.
Porque o rival é da Barra. E outra também, que o Pogba também já não é uma referência tão grande, né, Celso? Já foi mais, né? Já foi. Mas é assim, para você ver, quando o Jean Lucas aparece mais, assim, finalizando, é que ele é muito elemento surpresa desse time do Rogério Ceni. Então, quando o time está com aquela dificuldade ali, não está conseguindo aquele toque de bola natural, você vê que ele é o elemento surpresa que aparece. O cara, né? E aí, essa é uma das críticas que eu tenho ao Rogério Ceni hoje, de ter tirado o Jean Lucas. E o Everton Ribeiro? Caio Alexandre. O Everton Ribeiro, ele normalmente faz essa substituição. O que eu critico é ele ter tirado o Cauli antes, sabendo que na frente ele vai tirar o Everton Ribeiro. Então não era para ter feito isso. Ele podia ter, já que ele quer colocar o Ademir, eu concordo com a substituição do Ademir, de você ter um ponta com velocidade para tentar ter esse escape. Fumacinha. Você tirar o Cauli, não precisava, você podia ter antecipado essa substituição do Everton Ribeiro, deixava o Cauli no meio e colocava o Ademir na ponta. E o Jean Lucas, até o Jean Lucas ficou sem entender, ele fez o gesto para o Rogério Ceni, você tem certeza que você vai me tirar? Ou seja, não foi o jogador que estava cansado, que pediu para sair, enfim, daqui a pouco tem a coletiva do Rogério Ceni, ele normalmente explica muito o que ele pensou na hora, por mais que a gente concorde ou não, ele é muito claro no que ele pensou no jogo, no que ele estava vendo naquele momento para fazer as alterações, independentemente de ser criticado ou não, ele é sempre muito franco, né? Mas eu não consigo entender por que ele tirou o Jean Lucas nesse jogo. Eu tô bem curioso para ver o que eu queria falar, porque a impressão que eu tive com o Rogério Ceni, para além de questões táticas e técnicas, acho que ele esvaziou o meio-campo de jogadores de hierarquia. Os jogadores de hierarquia, quando eu digo hierarquia, são caras assim, experientes, tarimbados para esse tipo de momento. Esses caras eles foram saindo um a um. Primeiro saiu o Everton Ribeiro, e beleza, o Everton Ribeiro não tem condição de jogar sempre, mas é o que a Ivana falou. Sabe por que tirou o Cauli? Sabia que ia tirar o cara 10 minutos depois. Exatamente, também. Olha lá, olha o empurrão, vou ver. Se marcar isso aí, eu desmaio. Se marcar isso aí, meu amigo, vai marcar 300 faltas. Mas é isso que eu tô te falando, ele estava já caindo. Você percebe que ele tá. Acho que talvez seja essa câmera que dá para ver melhor. Ele realmente empurra. Mas o Mingo ele já vinha desequilibrado no lance. Ele não ia cair com esse empurrão. Entendeu? Nenhum árbitro aqui marcaria, né? Não, impossível. Não, Se marcar isso, acabou. Mas alguns campeonatos brasileiros marcariam. Não. Marcaria. O VAR do Campeonato Brasileiro já teria chamado, já teria ficado 6 minutos esperando, enfim. Pelo menos, eu ia falar, se marcar ou não, a gente não sabe, mas que fariam 6, 7 minutos. Analisando. Para decidir. Isso teria acontecido. A gente sempre parte do pressuposto que o técnico ele faz uma substituição por um motivo. Eu, pelo menos, gosto de partir desse pressuposto, nada é aleatório, né? Eles trabalham dia a dia para isso. Mas eu estou muito com a Ivana no que ela disse sobre a substituição do tirar o Cauli com o Vini sobre esvaziar o meio-campo, porque era nesse setor, a gente falou sobre a marcação encaixada, você vai precisar de movimentação. E muitas vezes o que a gente viu foi um Bahia de pouca movimentação. Dá até tristeza ver esse comentário em relação às substituições, porque foi a mesma coisa que eu pensei. Gente, chegar fica assim. O que acontece? Eu pensei a mesma coisa na substituição, quando ele tirou o Cauli e o Everton Ribeiro, porque, na minha opinião, tem que ficar ou um ou outro, e deixasse o Cauli, porque o Cauli ia fazer a mesma função do Everton. As substituições foram erradas e tardias, né? Eu posso estar errada no que eu vou falar, mas eu acho que o Gilberto não estava muito legal ali na lateral. Ele tira o Caio Alexandre, que, assim, é excepcional, e o Jean Lucas, que era um dos únicos que estavam ali, tinha perdido o primeiro gol e fez o segundo gol, né? Tinha perdido o primeiro porque ele chutou fora e fez o segundo gol. Era a chave mestre do Bahia, vamos falar assim, a surpresa, né? Do Bahia era o Jean Lucas, e, assim, ele mexeu completamente errado. A questão do William José. Posso estar muito errada no que eu estou falando, mas eu tinha até falado em outro vídeo já que eu já sabia que ele não ia colocar o Lúcio por conta do Lúcio não estar vindo muito bem, e eu achei que ele poderia ter colocado o Michel Araújo ali, também para testar. Já que era para, como diz o ditado, né? O que é um peido para quem já está cagado. E ter uma movimentação maior, porque o William José não faz isso. Né? O William José é um homem de estar ali na área esperando a bola e a bola não chegava até ele, e o Ceni viu que isso não estava fluindo no primeiro tempo. Na minha opinião, no segundo tempo já tinha que vir com as mudanças, mas não veio, e é isso.
É o resultado do que a gente viu, né? Então, o Cauli não foi um jogador que participou, eu acho que ele fez uma partida muito ruim, mas talvez, depois da saída do Everton Ribeiro, ele poderia exercer essa função que o Everton Ribeiro tentou exercer e não conseguiu, e os outros jogadores precisavam ter participado muito mais. Ele vai explicar na coletiva. É isso mesmo. Quando ele tira o Everton, tá Cauli e Everton jogando junto, Cauli já não vai muito bem. Quando ele tira o Everton, o Cauli já se destaca um pouco mais, porque o Cauli faz a mesma função do Everton, e ele tira os dois. Então, assim, matou completamente o jogo. Mas de fato não faz muito sentido se for parar para pensar que o que faltou para o Bahia foi saída de bola, qualidade, passe, retenção de posse, principalmente, não ficar devolvendo a bola de graça para o adversário. Porque uma coisa é você reter a posse no seu campo de defesa, que aqui a gente não tem a posse de bola discriminada, mas deve ser 50% da posse no campo ali perto da área. Essa seria uma estatística bem útil. Bem útil, porque a gente posse de bola essa 64%, por terço, existe. Esse 64% de posse do Bahia, ele é muito enganador, porque o Bahia, ele não teve, porque normalmente o Bahia é um time de muita posse de bola, em média perto dos 70%. Essa posse de bola é só esses toquinhos que vai, até retornar a bola para Marcos Felipe. Aí um toca pro outro, um toca pro outro, um toca pro outro, retorna a bola para Marcos Felipe. É raro quando a bola chega lá na frente através desses toques. Lógico que tiveram jogos que foram muito bonitos, que isso aí funcionou, mas assim, na maioria das vezes não funciona. Para vocês verem, a gente for analisar, já tem uns jogos, agora que parou mais, mas tinha uns jogos aí que o Bahia só ganhava de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Porque não tem a qualidade de fazer gol. Não tem alguém para chegar ali na área e matar, fazer gol, né? Eu falo no sentido de matar a bola e fazer gol. Não tem. E aí fica nesse toquinho. Quando você vai ver, a bola já recuou, voltou para Marcos Felipe. Já não criou a jogada. E quando ele tira o Everton Ribeiro e o Cauli, ele mata completamente isso. Mas uma posse de bola ofensiva normalmente. E a gente não viu isso. A gente não viu até 35 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, o Bahia mal viu a bola, entendeu? Assim, então, era muito mais na hora que se defendia do que propriamente propondo o jogo. Então, assim, é uma posse de bola bem duvidosa. Quando eu falo arame liso, é que normalmente o Bahia tá com aquela posse ofensiva, fica tocando de um lado para o outro e não ataca. Hoje, eu acho que o Bahia chutou mais no sentido mais perigosamente ao gol, assim, sabe? Das oportunidades que teve. Perdeu com o William José de cabeça, perdeu com o Jean Lucas, que a gente já viu aqui, perdeu algumas boas oportunidades. No final do jogo, eu nem lembro quem fez aquela... O Antony fez uma excelente defesa ali, eu não lembro. Michel Araújo, acho que foi o Michel Araújo. Então, realmente, perdeu chances cruciais, mas não no volume que normalmente perde. Tá. Aí o que eu falei do Michel Araújo. Será que se ele tivesse colocado o Michel Araújo, não digo nem como titular, mas já no segundo tempo, tivesse modificado aí, tirado Eu tô batendo nessa tecla, me corrija se eu estiver errada, mas eu tô batendo nessa tecla de ter tirado o William José, já que ele viu que não estava fluindo, que não estava funcionando, ter tirado o William José e colocado o Michel Araújo para testar. A gente tem o Kaique também. Por que ele não usou o Kaique também? Já que era um jogo do Bahia ir para cima, o Bahia precisava ganhar, o Bahia precisava ir para cima, faltou essa garra no Bahia de entender que precisava ganhar. Parece que quis entregar o jogo, foi isso aí mesmo, isso aqui mesmo, acabou, não dá mais pra gente, e é isso. Sabe, não dá para entender, gente, não dá, os caras treinam a semana toda, treinam a finalização, treinam tudo, chegaram na hora do jogo, não flui, não funciona. Essa posse de bola é enganosa, porque, como eu falei, só esses toquinhos de bola que quando a gente vai ver já recuou para Marcos Felipe, para o goleiro. É que normalmente cria muito e perde muito. Hoje, as que criou também perdeu. E isso acabou sendo decisivo, mas eu acho que a principal do Gelu. É um time pouco efetivo, por isso que o torcedor fica muito na bronca com isso. É realmente um time... Bahia agora chega como um dos favoritos para a Sul-Americana, né? Vai para a competição, entra no mata-mata prévio ali das oitavas. Quanto tempo já? O Rogério Ceni. Infelizmente, boa noite. Infelizmente, tivemos uma largada boa, né? Mesmo com aquele jogo com empate contra o Inter dentro de casa. Depois buscamos nosso triunfo contra o Nacional. Vencemos o Atlético Nacional num jogo
Acho que todos os jogos foram jogos muito disputados no grupo. E não nos daria a classificação, mas nos colocaria numa situação mais confortável se nós tivéssemos nos concentrado um pouco mais, ficado um pouco mais no jogo contra o Nacional em Salvador. E hoje nós fizemos a parte mais difícil, né? Nós fizemos um bom jogo de primeiro tempo, de controle de espaço, não tivemos tantas oportunidades, e aí a gente faz o gol, né? Só que a gente consegue tomar um gol 39 segundos depois que a bola sai. Aí eu digo para você que falta um pouco de maturidade para enfrentar uma competição como essa, né? Você não pode vir aqui, fazer a parte mais difícil, que é se sustentar primeiro no jogo, se adaptar ao jogo, se sustentar no jogo, conseguir sair à frente, fazendo um jogo, acho que muito parelho, muito igual. Os dois jogos foram muito parelhos. Só que aí não é nenhuma jogada criada, né? Foi um chutão para frente, sem nexo praticamente. E a gente não conseguiu se sustentar. E aí, quando você não consegue sustentar, logicamente o lado psicológico também sofre um pouco mais, pois no final nós tentamos ainda colocar o Kaique para vir flutuar por dentro, com o Lúcio de 9, abrir 2 pontas para tentar vencer. Mas eu acho que o ponto-chave do jogo foi tomar um gol. Aí você já me vê quando o Bahia está tomando 2-1, já no final... E aí vem a luzinha na sua cabecinha de botar o Lúcio e o Kaique. Já quando o Bahia está tomando 2 gols, o Bahia ia fazer mais 2, né? Para poder virar e levar o triunfo. Só na sua cabecinha. O jogo todo, o Bahia não conseguiu criar nada, não conseguiu fazer nada. No final, já tomando 2 gols, que Kaique e Lúcio ia resolver. Me poupa, viu, Ceni? 39 segundos. Eu tinha falado no outro vídeo que eu achei que era 1 minuto, porque só foi o tempo de eu ter ido na cozinha, gritar, comemorar e voltar. Quando eu voltei, o Bahia tomou um gol. Cara, o brilho sumiu. Sabe quando o brilho some? Foi eu. Teve 2, 3 minutos de VAR, né, para checagem. Quando a bola sai, ela vai para um lado, volta para o meio. O zagueiro chuta não foi uma jogada, era tranquila a nossa bola. Infelizmente, a gente sofre o gol e dá adeus essa competição. Rogério, era totalmente possível o Bahia classificar. Eu lembro que quando o Bahia venceu o Atlético Nacional na Fonte Nova, você falou que essa questão dos jogos finais seriam muito mais complicados, né? Que davam um ânimo a mais aquele triunfo, mas as coisas ainda não estavam decididas, e realmente não estavam. Você acredita que em casa, contra a Inter e contra o próprio Nacional, foi o ponto que a classificação escapou? Também. Eu acho que em Copa Libertadores o fator casa é determinante para você ter sucesso na competição. Se você não fizer teus pontos dentro de casa, nós ainda fomos buscar 3 no Uruguai, né? Que é um jogo difícil. O Inter também conseguiu vencer o Nacional lá. Eu acho até que mais do que ou também no mesmo peso do jogo do Nacional, o primeiro jogo contra o Inter nós estávamos à frente e nós cedemos, eu acho que jogamos melhor que o Inter aquele dia. E o confronto direto ele vale muito, e nós sabíamos que a chance de ter um confronto na última rodada, se não tivéssemos mais que 3 pontos à frente, seria mais difícil. Mas repito, ainda conseguimos hoje vir aqui, jogar um jogo bem parelho, fazer o gol, sair à frente. Uma pena que nós não conseguimos, não deu tempo nem de a gente pensar em alguma mudança. Eu pensei, agora nós sustentamos um pouco mais, aí podemos entrar com o Nico, com o Michel para dar mais força física e se manter mais no jogo. Mas infelizmente eu acho que falta justamente a experiência, falta jogar mais a competição, para que em momentos que você está em vantagem, né? Porque só foram 3 jogos assim, né? Foi contra a Inter, foi contra a Nacional e hoje novamente com o Internacional. Todos eles jogando à frente e tomar o gol com... O que mais demorou foi o Inter na Fonte Nova, né? No melhor jogo talvez que nós fizemos. Então, acho que infelizmente nós saímos dessa competição, vamos para a Sul-Americana, continuar no segundo semestre. E a gente lamenta, porque trabalhamos muito para chegar até aqui, 10 jogos na Libertadores, né? E vínhamos muito bem na competição, porque foram nos primeiros 7 jogos, nós ganhamos e empatamos. E, infelizmente, na reta final, nós não fizemos o dever de casa contra o Nacional, contra o Atlético Nacional. E aqui, sabíamos que eram jogos duros, difíceis. Acho que o grupo
se demonstrou bastante equilibrado mesmo, ninguém conseguiu se distanciar, levou para a última rodada com todas as equipes brigando, exceto o Nacional, que só brigava pela Sul-Americana. Infelizmente não conseguimos ter a experiência, a maturidade necessária para se manter à frente no placar por mais tempo hoje e tentar algo diferente na reta final. Tá aí o Rogério Ceni falando várias coisas que a gente falou aqui, né? Do jogo contra o Nacional, do empate, como foi decisivo na Arena Fonte Nova contra o Inter, mas elogiando a... Step by step. Mas ainda está na Sula. Realmente essa experiência conta em Libertadores. Exato. Vinícius Fernandes. É isso, gente, é isso. Agora é focar na Sul-Americana, né? Estamos aí. Nosso rival, quando viu que a gente estava na Sul-Americana, correu para descontrair um pouco aqui esse clima. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê? Experiência, aprender para a próxima, né? Adquirir experiência para a próxima, como disse o próprio Rogério Ceni. Se é que isso serve de consolo para nós torcedores, né? Para mim, não. Eu queria estar ainda, eu queria ir até a frente, eu queria chegar pelo menos às quartas, mas tudo bem, fazer o quê, né? É isso. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.